Dentro da literatura grega antiga, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, também, da autoria de Lucas, são peças de destaque. Lucas ele escreve de uma maneira muito erudita, em grego koiné, que é o grego popular, mas usando termos muito técnicos em alguns momentos, assim, bem específicos, né, e muito corretos. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ver um capítulo da escrita de Lucas que mostra muito dessa maneira correta e precisa de se expressar, que é tão enriquecedora para o nosso texto sagrado. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Convido você a orar junto comigo. Senhor amado, nós pedimos a tua bênção sobre esse tempo de estudo e que o Senhor nos conduza a toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. Diga também o seu amém, concordando com essa oração. E seja bem-vindo. Vamos agora ao livro de Atos dos Apóstolos. Abra comigo sua Bíblia e vamos juntos explorar o capítulo 27. Vou lhe dar um pouquinho aqui de contexto. Se você já aqui está acompanhando pelo canal, você conhece bem a história, mas se você está chegando agora, então vamos lá. Estamos aqui no final de Atos, né, nos últimos capítulos. Nesse momento, Lucas está escrevendo especialmente sobre a vida do apóstolo Paulo e aqui tentando fazer uma sequência resumida, né? Paulo foi a Jerusalém e, estando lá, ele foi atacado por uma multidão. Ele não estava fazendo nada de errado, mas eles acharam que ele poderia ter feito algo de errado, que era levar um não-judeu para dentro do local sagrado, e aí tentaram matar Paulo por linchamento. Os romanos interviram, e aí quando estavam para torturar Paulo, para saber quem ele era, ele revelou que era cidadão romano, ele bateu apavoro, né, porque não podia prender cidadão romano assim, muito menos torturar. E aí, então, os judeus montaram um plano, né, para atacar Paulo, atacar a guarnição romana para assassinar Paulo. Então, os romanos transferiram Paulo para Cesareia, que era a capital romana da região, e lá Paulo ficou 2 anos preso, sem uma acusação coerente, sem um julgamento coerente, e Paulo não foi condenado em nenhum momento. Ele foi julgado pelo Sinédrio, que era o conselho dos judeus, ele passou por julgamento perante os romanos e não teve nenhuma condenação. Mas, diante da possibilidade de ele ser entregue aos judeus e ele ia ser assassinado, é claro, né? Ele apelou, então, para um julgamento perante o imperador. E esse aqui é o ponto que a gente está da história agora, né? Paulo começa a sua jornada em direção a Roma. Capítulo 27, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Então, ficou decidido por quê? Depois de tanto adiamento, né? Paulo teve uma audiência com o rei Agripa, uma audiência que não decidia nada, mas Agripa estava curioso para ver o caso de Paulo e finalmente liberaram Paulo para a viagem. Então, Lucas escreve assim, navegaríamos, né? Então Lucas está de novo junto com Paulo, coloca-se de novo aí no nós, né? Nós navegaríamos para a Itália. Então Paulo e outros presos foram entregues a um centurião. Esses outros presos, normalmente nessas viagens, eram pessoas condenadas à morte, que iam para Roma para servir de espetáculo. Ser lançado aos leões, ser queimado vivo em estaca, ser lançado aos gladiadores, coisas assim da barbárie romana. E então o centurião, né, lembrando, o centurião, chefe de centúria, era um oficial romano que chefiava em torno de 100 soldados. Era mais comum centúrias de em torno de 80, mas, enfim, o nome do homem era Júlio e ele pertencia ao regimento imperial. Anteriormente eu já comentei com você, né, às vezes haviam deslocamentos de tropas para eventos especiais. Provavelmente Júlio foi deslocado para Cesareia para alguma missão especial, e aí então, na sua volta para Roma, ele levou prisioneiro junto com ele. E aí então, Lucas segue, né? Embarcamos num navio de Adramítio que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Aqui tem umas coisas importantes, né? O navio de Adramítio era um navio local, era um navio pequeno, que fazia viagem de porto a porto, não faria uma grande travessia. E tanto que fala aqui, né? Partida para alguns lugares, era aquele pinga-pinga, né? Província da Ásia, não é a atual Ásia, como nós chamamos, mas era uma região menor. E aí foi então esse Aristarco, que era de Tessalônica. Tessalônica era uma igreja que Paulo fundou. Ele foi junto como companheiro. Não sabemos se haviam outros companheiros, né? Mas Lucas estava junto com Paulo e Aristarco deveria ser uma pessoa importante para a igreja, tanto que Lucas fez questão de colocar ele por nome aqui, né? E já no dia seguinte que eles partiram de Cesareia, eles já
ancoraram em Sidom. Sidom na Fenícia, logo ao norte de Israel, uma cidade muito antiga. E aí o centurião Júlio teve um gesto de bondade para com Paulo. Ele permitiu que Paulo fosse ao encontro dos seus amigos para que eles suprissem as suas necessidades. Já que Roma não supria as necessidades dos prisioneiros. O prisioneiro de Roma passava fome, passava privação, não tinha o suficiente para viver. Então, Júlio teve a bondade de permitir que Paulo recebesse auxílio de seus amigos, aliás, que Paulo fosse ao encontro de seus amigos, né? Já que Paulo nem mesmo era um prisioneiro condenado. Ele era, na verdade, um homem sob investigação naquele momento. Então, não havia grande preocupação com Paulo. E já tinha ficado claro para os romanos que Paulo não tinha feito nada digno de morte, né? Isso foi dito, literalmente, por oficiais romanos anteriormente, como a gente já estudou. E quando partimos de lá, quer dizer, quando Paulo, Lucas e Aristarco partem de Sidom, eles passaram ao norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Preste atenção nesse detalhe aqui, tá? Os ventos eram contrários. Nós já vamos ver na sequência do texto que essa viagem aqui é uma viagem fora de época. Essa viagem aqui não era para estar acontecendo nessa época. Foi uma sequência de insistências contra a natureza que acabou em desastre. E eles foram, então, passando pelo norte de Chipre. Qual é a relevância disso? Vou lhe ajudar, se você quiser acompanhar num mapa, pode pegar, por exemplo, um mapa na internet, você procura Israel, lá no Oriente Médio, tá? E aí você olha ali, Israel está próximo ali do mar, né? Então eles navegaram para o norte, passaram por Sidom, e de lá eles tiveram que navegar passando ao norte da ilha de Chipre. Então você procura a ilha de Chipre e vê onde é que eles passaram. Por quê? Porque eles queriam ir, na verdade, para a Itália. Então você vai ver que assim, mas essa navegação não está indo para a Itália, estão fazendo aqui estão costeando, sim, por causa do vento. Eles não conseguiam fazer uma navegação direta. Os navios à vela de hoje conseguem navegar bem contra o vento, até mesmo desenvolvendo velocidades muito altas. Os da época não conseguiam, não tinha essa técnica ainda. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Isso aqui é tudo na costa da atual Turquia. Então você vai procurando para o norte, né? Você começa em Israel, procura para o norte, e você vai ver Turquia, e são essas regiões. São nomes antigos, mas se você jogar na internet, você vai achar a localização atual desses lugares. E ali, em Mirra, na Lícia, o centurião, aqui é um detalhe importante, ele encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. O que era um navio alexandrino? Era um navio, os navios alexandrinos, né, todos, eles eram navios que estavam vindo do Egito carregados de trigo, indo para Roma. Eram navios que faziam longas navegações e tinham capacidade para suportar um mar intenso, muito vento e muita onda. Então, eles tinham essa capacidade, tinha tripulação para isso, tinha equipamento. E por que essa história de navio alexandrino levando trigo para Roma? Porque Roma tinha uma política que era a famosa política do pão e circo. O que acontecia? Roma tinha muita gente, uma população muito grande. Essa população era, de certa forma, ameaçadora para o próprio imperador. Se essa população ficasse descontente, eles facilmente sobrepujariam toda a segurança da cidade e a cidade viraria um caos. Então o que se fazia? Pão e circo. Pão era literalmente comida, né? Dar comida para o povo, dar mesmo, e o circo eram os espetáculos que eles faziam, que eram bárbaros, né? Era assassinato de pessoas, gente jogando aos leões, gladiadores, enfim, toda aquela loucura que se fazia em Roma. E assim se mantinha o povo de barriga cheia e entretido. Essa foi uma fórmula que os romanos encontraram para a dominação das massas, que foi aplicada ao longo de muito tempo, né? E aí, então, os imperadores costumavam oferecer incentivos fiscais para os donos de navio que levassem trigo para Roma. Então, além de vender o trigo, o dono do navio ainda tinha isenções de impostos em diversas das suas atividades, ou até em todas. Então, era um baita de um negócio e o pessoal queria muito levar trigo para Roma. Esse detalhe é importante porque a tragédia que vai acontecer depois está diretamente ligada a essa vontade de levar trigo para Roma. Mas vamos seguir aqui com o texto, a gente já vai chegar ali, tá? Então, eles embarcaram nesse navio porque eles não carregavam só o trigo, também levavam passageiros, ainda que o foco deles fosse a carga, tinha espaço para passageiros, então ninguém é bobo, eles queriam ganhar dinheiro também com passageiros. Ainda aqui, detalhe, tá? O centurião romano com o seu pessoal não pagavam não, tá? Eles impunham a sua vontade sobre qualquer proprietário de navio, tá? Então bastava o centurião chegar e dizer, tô embarcando, e embarcava, e se o navio tivesse lotado, tirava alguém, porque você sabe como é que é, né? O Estado tem o poder, tem, como se diz, o monopólio da violência, né? Então, eles faziam e aconteciam e viajavam de graça, mas os outros passageiros pagavam.
Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Olha só a sequência, tá? Primeiro tiveram que passar ao norte de Chipre porque os ventos eram contrários. Depois pegaram um navio alexandrino que queria chegar a Roma com muito trigo, mas tiveram que ir vagarosamente, com dificuldade. Já vou lhe explicar o que estava acontecendo. Eles estavam já praticamente fora da temporada de navegação. Eles estavam entrando na temporada de tempestades no Mediterrâneo, onde não se navega. Só que o desejo de lucro era grande. Provavelmente esse navio aqui tinha feito já uma entrega de trigo no começo da temporada e conseguiu voltar, carregar e fazer mais uma viagem para lucrar de novo, mas se colocando em risco. Tem muita história desses navios que faziam isso, muitos naufragaram, tem históricos, né? Então vamos aqui com o texto. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, olha só, o inverno chegando, tiveram que abandonar a rota de navegação principal que o navio faria. Então, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Mudou a rota. Já passaram ao sul dele de Creta porque não conseguiam seguir a rota normal, porque o vento era contrário. Procure lá no seu mapa, tá? Saíram de Israel, foram para Sidom, passaram pela Turquia, né? E aí vão indo, norte de Chipre, ao sul de Creta, só que eles queriam chegar na Itália, no norte. Olha a volta que eles estão dando, porque o vento era contrário. Costeamos a ilha com dificuldade. Costear é navegar próximo à costa. É uma navegação perigosa, porque existem perigos submersos que não são visíveis, como bancos de areia, rasos, rochas. Então fizeram a navegação costeira, que já é perigosa, com dificuldade por causa do vento, e chegaram a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Esse lugarzinho aqui, chamado Bons Portos, era uma baía que abrigava embarcações, mas era uma região de pescadores, não era uma região de grandes comércios, de grandes negócios. Era um vilarejo, mas era abrigado do vento. Só que não era um lugar assim, com os confortos de um grande porto. Tínhamos perdido muito tempo. Então, assim, eles já saíram numa viagem fora de época. Por causa do vento, atrasaram mais ainda. Ou seja, cada vez eles ficavam mais perto do impossível, de uma viagem impossível, porque eles estavam se atrasando já numa viagem que estava fora do tempo. E agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. O jejum aqui é o feriado hebraico do Yom Kippur. Como esse feriado tem uma data marcada, eles sabem que depois desse feriado já não é época de navegar no Mediterrâneo. Só que lá estavam eles, em Bons Portos, numa época perigosa, já depois do Yom Kippur, ou seja, indicando claramente estamos fora de época de navegação. Por isso, Paulo os advertiu. Aqui nós vamos ver Paulo falando, e o texto não está indicando aqui que Paulo está falando por profecia, mas por inteligência humana. Paulo era um homem culto, um homem que tinha viajado muito ao longo de sua vida, conhecia as estações do ano, conhecia de navegação, e aí ele viu o que estava acontecendo, e como homem inteligente e sábio, ele resolveu dar uma palavra. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Ele falou, eu vejo. Ele estava olhando para as condições ambientais. Qualquer um com conhecimento e um pouquinho de bom senso veria o mesmo que ele estava vendo. O tempo já tinha mudado, o tempo já tinha passado. Então, vejo. Mas o centurião, que é quem mandava na história, afinal de contas, o oficial romano, né? Em vez de ouvir o que Paulo falava, e também em vez de enxergar a realidade, ele seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O dono do navio estava naquela ansiedade de entregar a carga. Se ele ficasse ali, ele não entregava a carga podia até perecer no tempo de espera, né? E Bons Portos não era assim aquele lugar para ficar, né? Para passar o inverno. E o piloto também, né? O empregado do dono do navio queria mais era tocar a viagem. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Fenícia era um porto de Creta que dava para sudoeste e noroeste. Então veja que foi uma decisão não por inteligência, mas por maioria, por desejo. E eu quero lhe alertar, porque nós que somos cristãos, nós não podemos cair nesse tipo de bobeira que eu vou pegar um termo que já existe, tá?
eu vou me apropriar desse termo, que é o pensamento mágico. O pensamento mágico é aquela forma de raciocinar assim, não, tudo vai dar certo. Como se falar tudo vai dar certo, fizesse dar certo. Não, no final tudo se ajeita. Como assim tudo se ajeita? As coisas são consequências de ações. E aí tem aquela pior ainda, né? A pessoa faz a coisa irresponsavelmente, dá errado, e no final quer botar na conta de Deus. Se foi assim é porque Deus quis. Não. Deus queria o seu bem. Deus quer o meu bem. Agora, se eu e você fazemos coisas erradas e sofremos as consequências, não vamos dizer que é porque Deus quis. Deus quer o nosso bem, mas Ele dá inteligência para a gente tomar decisão. E aqui as pessoas não agiram com inteligência. Eu dou esse alerta para você porque a gente vê muita gente no meio cristão cheio de superstição. O que isso é superstição? É pensamento mágico. Não, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Eu tenho fé. Como assim eu tenho fé? Fé, ela é uma resposta. Deus nos dá uma promessa e a gente tem fé. Fé não é eu vou fazer Deus agir como eu quero. Isso não é fé, não. Isso é superstição. Então a pessoa tem que ter a cabeça no lugar, os cristãos precisam ter a cabeça no lugar e raciocinar. Agora, é claro, se Deus dá uma palavra, aí Deus falou. Aí não tem história. Aí não tem dúvida. Mas aqui não foi o caso. Aqui foi cabeça dura do pessoal. E aí foram com essa esperança, né? Vamos alcançar Fenície, né? É o famoso vai dar tudo certo, né? Só que não deu. Deu muito errado essa história. E eu já vou lhe adiantar, tá? Eu vou lhe adiantar o que nós vamos ver depois no próximo vídeo. O navio afunda. Mas calma que isso é assunto para nosso próximo encontro. Se você gostou desse conteúdo, tá aproveitando, eu vou lhe pedir só uma coisa, que é o que eu tenho pedido para as pessoas. Só uma. Repasse esse vídeo para alguém, para ajudar uma outra pessoa. E volte na próxima para a gente ver o barco, o navio afundando e aprender um pouquinho mais com essa história. E vamos seguir estudando a Bíblia. Até lá!